Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do Maxi Renda Fundos de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Mazete, acho que o seu microfone está desligado. Obrigado, Bianca. Bom, pessoal, Agora boa tarde a todos. Obrigado por mais uma presença, participação na conferência do Maxi Renda. A gente vai falar aqui sobre o segundo trimestre de 2020. Estou me apresentando rapidamente para quem não me conhece. Eu sou o gestor responsável pelos fundos de crédito da XP Asset. E a ideia aqui, como eu falei, é passar aqui uns highlights, né, desse segundo trimestre de 2020. Então, seguindo aqui na apresentação, no slide 3. Tá me ouvindo aí, Bianca? Tudo em ordem? Certinho. Legal, vamos lá. Então, seguindo aqui na apresentação, slide 3, antes de começar aqui a apresentação, gostaria de passar um disclaimer aí para a turma, né, por questões regulatórias, aí não falaremos sobre a sexta emissão de cotas do fundo que entrou em vigor recentemente, mas a gente vai passar aí bastante insumo e bastante informações aí sobre a performance do produto. Bom, entrando aqui na apresentação, o segundo trimestre foi marcado aí pela retomada dos ativos de bolsa, né, vis-à-vis a queda do primeiro trimestre. Tivemos um IFIX aí com alta de 12,5%, lembrando aqui que o IFIX é o índice oficial aí dos fundos imobiliários, né, teve uma alta aí no trimestre de 12,5% versus aí uma queda muito forte de 22% no primeiro trimestre. Os índices de confiança dos serviços aí e da indústria apresentaram uma grande melhora nesse trimestre, que mostra aí que né, o pior já passou e a gente está num caminho de retomada. Outro ponto relevante, como todo mundo já vem acompanhando, foi a redução da Selic aí no segundo trimestre, né? A gente está falando de uma redução de 1,5% no trimestre. E os impactos aí da pandemia, né? Obviamente a gente não pode deixar de mencionar, os impactos da pandemia afetou o setor de construção civil, principalmente com o adiamento dos lançamentos, dos projetos, e a gente aqui, de uma certa forma, conseguiu ficar bem tranquilo, principalmente no que tange aos nossos projetos, que são projetos de São Paulo. No que tange a obra, não tivemos nenhuma surpresa negativa, nada que impacte a paralisação de obras por força de decreto. Tivemos também um impacto da Covid-19 que afetou aí as emissões de CRIs, né? Tiveram né, no mercado aí emissões que foram canceladas e adiadas, chegando no final aí do primeiro semestre com um volume de 7,10 bi emitido. Mesmo com todo esse impacto aí negativo da crise nas emissões dos CRIs, ainda assim foi um volume emitido superior ao ano anterior. Mais adiante, quando a gente for falar sobre visão geral do mercado, falaremos aí sobre esse mercado no detalhe. E pelo lado da gestão, né, mantivemos aí a mesma postura conservadora na alocação de crédito, com bons nomes no que tange aí a risco de crédito, risco retorno, seguindo aí o mesmo pace, aí a mesma postura que a gente já vem seguindo ao longo dos últimos meses. Passando aqui para o slide 4, a gente fala um pouquinho sobre os destaques do segundo trimestre aí de 2020. Né? Como principais indicadores do portfólio, tivemos um resultado aí de 20 centavos por cota, que representa aí um acréscimo de 8% vis-à-vis o segundo trimestre de 2019, né, no ano sobre ano. Os resultados distribuídos chegaram aí a 21 centavos por cota. Né? Outro fato importante, aí tivemos a aprovação por meio de consulta formal da proposta do fundo para a sexta emissão de cotas, né? Essa que a gente comentou, que infelizmente a gente, por questões regulatórias, a gente não vai poder explorar muito esse fato, mas o ponto é que aqui a gente conseguiu uma aprovação para uma captação alvo aí, né, objeto de até 500 milhões de reais, sem considerar aí o lote adicional, que poderia aumentar em 20%. Outro fato importante que teve no trimestre foi
foram os investimentos aí que nós fizemos na ordem de 440 milhões em 16 CRIs, né, com spread de crédito médio de 242 bips sobre a B equivalente, que significa basicamente 2,42% acima da remuneração aí dos títulos públicos de mesmo prazo. Tá? Mais um fato importante aí que aconteceu no trimestre foi a nossa redução aí do nosso book de FIIs. Né, basicamente nós compramos aí, investimos 20 milhões e tivemos uma venda aí de 46 milhões. Então, aqui mostra aí uma redução na exposição de um book que a gente sempre explica aqui por meio dos canais de RI e nos nossos calls, que de fato não é o core do fundo, né, é uma alocação tática, né, mais adiante a gente vai explicar um pouquinho melhor o que seria isso, mas mostra que realmente a gente está voltando aí para o que realmente é a essência do fundo, reduzindo a nossa exposição em FIIs, que não é o core do fundo, né, não é o coração do fundo. E por fim, um ponto importantíssimo também aqui no segundo trimestre foi o aumento da base de cotistas do fundo para mais de 190 mil cotistas. Isso representa um acréscimo de 31% em relação ao trimestre anterior. E basicamente, até trazendo uma informação mais recente, aí a gente superou a marca de 200 mil cotistas na base de julho. Tá? Então, esses foram os principais destaques aí do segundo trimestre. Pulando aqui para o slide 10, né, eu queria destacar aqui a performance do fundo. Basicamente, principalmente em relação a esse gráfico da esquerda superior, né, acima, aqui a gente consegue ver que o valor da cota mais os rendimentos é bem superior aos seus benchmarks, né? Basicamente o IFIX, que está na ordem de 13,39 reais, e o CDI, né, que seria basicamente 11,50, considerando aí uma correção numa cota imaginária. Então a gente tem uma performance, né, um valor aí de fundo mais rendimentos, né, da cota do fundo mais de rendimentos, superior aí ao benchmark, né? Mostrando aí realmente a boa performance do produto e a resiliência do mesmo. Falando um pouquinho do gráfico da esquerda, abaixo, a gente fala sobre a evolução do valor da cota e o volume negociado. O fundo, como dá para notar aí, o fundo se tornou de fato um dos FIIs mais líquidos do mercado, né? Se a gente parar para analisar aqui, está sempre entre os top 10 mais líquidos, né? Então, basicamente, o fundo vem sendo negociado aí com um volume diário de aproximadamente 7 milhões por dia. E isso de forma muito consistente, né? Obviamente, resultado de acho que uma boa performance do produto e desses crescimentos, né, que conseguimos aí fazer a quatro mãos aí com o mercado, que mostra que realmente foram bem assertivos, né? Falando um pouco da evolução do número de cotistas, que a gente já explorou anteriormente no outro slide, aqui mostra aí ao longo, né, de julho de 2018 até junho de 2020, realmente acrescente, obviamente, todos os fundos imobiliários foram beneficiados aí pelo acréscimo, pelo aumento de investidores, pessoa física principalmente, nessa indústria. E o próprio Maxi Renda, ele é composto não só de pessoas físicas, mas também muitos investidores institucionais, né, dada essa alta liquidez do produto, começou a atrair aí a liquidez de investidores institucionais, como fundos de pensão, fundos de multimercado, fundos de bolsa, né, que são os fundos de ação, o que transforma aí o passivo muito resiliente, um bom passivo para o fundo. Então aqui, né, a gente vê essa crescente aí, como falei, na base de julho, aí mais de 200 mil cotistas posicionados no fundo. Passando para o slide 12, né, a gente consegue aqui mostrar um pouco o que é a cara do Maxi Renda, né? Basicamente, né, para quem não conhece, o Maxi Renda é um fundo de gestão extremamente ativa, né? Basicamente, o fundo tem 3 estratégias: o nosso book de CRIs, com 82% do patrimônio líquido alocado nessa estratégia. A nossa segunda estratégia, que são, né, o book de permutas financeiras. Mais adiante a gente vai explicar um pouquinho mais no detalhe o que seriam essas permutas financeiras, que representam 7% do patrimônio líquido. E, por fim, o nosso book de Fund of Funds, né, aquele que eu mencionei no início da apresentação, que a gente teve uma redução nesse segundo trimestre, que representa um pouco abaixo aí de 7% do PL. Lembrando que um ponto importante para ressaltar e para reforçar, os books de CRI e permutas financeiras são alocações estratégicas, né? Então, o que seria isso? Lembrando que a alocação estratégica são aqueles movimentos mais permanentes e de carrego,
né? Ou seja, que realmente é o coração, é o core do fundo. E o nosso FOF, o book de FOF aqui é uma alocação tática, né? Lembrando aqui que a alocação tática são aqueles movimentos mais pontuais, oportunísticos, para gerar aí um ganho de capital no curto, médio prazo. Então, dito isso, embora a gente tenha essa divisão do patrimônio líquido do fundo, conforme a gente pode ver nesse gráfico abaixo, eu acabei de mencionar, o nosso target de alocação, ou seja, o nosso desejo de alocação e nosso objetivo de alocação macro do Maxi Renda seria 80% em CRIs e 20% em permutas financeiras. Como eu falei, são as nossas locações estratégicas, que é o que a gente pretende ter de forma mais constante dentro do fundo. Passando aqui para o slide 13, o slide seguinte, a gente... Bom, vamos lá, a gente consegue entrar um pouco mais na minúcia aqui no detalhe de cada um desses 3 books. Então, basicamente sobre o book de CRIs, que é esse gráfico aí de pizza do lado esquerdo superior, nós temos 63 papéis, tá? 63 CRIs, sendo que 89% do saldo de CRIs são alocados no high grade / middle risk, mas de fato é mais para o high grade. Para quem não está familiarizado, o high grade seriam aqueles ativos em que tem um risco de crédito bom, tem um grau de risco muito bom, mas mesmo assim com um determinado prêmio, né, de retorno de rentabilidade. Então, resumindo bastante, são aqueles ativos que tendem a não dar muita dor de cabeça, se tratando de crédito, e partindo da premissa que crédito sempre existem surpresas. Mas o high grade é aquele tipo de ativo que tendem a ter menos problema aí ao longo da vida da operação. E aí 11% são os high yields, né? Os high yields é o oposto do high grade, né? São aqueles caras são aqueles ativos que têm muito mais risco, são nomes não tão óbvios, operações também que não são tão conhecidas no mercado, e por consequência com liquidez um pouco menor. Então aqui fica claro, essa questão da liquidez é o principal ponto que eu queria tocar. Aqui mostra que o nosso book de CRIs é um book totalmente líquido, né? Ou seja, a gente consegue, se for do desejo da gestão, girar esse portfólio de forma rápida. Se a gente, porventura, encontrar um ativo muito oportunístico, a gente consegue gerar caixa vendendo esses ativos, que são os ativos que a gente chama de tradables, né? Ou seja, os high grades são os ativos que são negociáveis de forma fácil, né? Então, tudo isso para dizer que realmente o nosso book de CRIs é de muita qualidade, tá? Mais à frente eu vou mostrar como é que a gente chegou nesse patamar de qualidade, tá? Foi ao longo de alguns anos de trabalho que a gente foi reciclando o portfólio até chegar nessa foto que eu diria que é bem interessante. Partindo aqui para o gráfico de baixo, né, falando da segunda estratégia, que é o nosso book de permutas, né, lembrando que é o nosso segundo core aí, coração do fundo. No book de permutas nós temos aí, como dá para ver, 10 projetos com uma agenda muito interessante de entrega de obra, tá? São todos os projetos focados em São Paulo, né? Por questões de decisão aqui da gestão, a gente entende que é um mercado mais resiliente e um mercado menos arriscado. Então, são projetos de permuta localizados em excelentes regiões e com uma agenda interessante de entrega de obra, como eu falei. Por que eu bato nessa tecla de entrega de obra? Porque é quando realmente vem um fluxo maior de dinheiro, né, desses projetos. Até para ficar um pouco mais fácil, a gente vai pular rapidinho para o slide 26, depois a gente volta para esse slide 13, para explicar um pouco como é que funciona essa dinâmica das permutas. Bom, legal. Aqui vamos lá. Aqui esse slide demonstra bem como é que é o fluxo de caixa, tá? De uma permuta financeira. Só dando um passo atrás, o que é permuta financeira para quem não está familiarizado? Basicamente, o Maxi Renda investe um pedaço do seu portfólio limitado até 20% do patrimônio líquido em projetos de desenvolvimento residencial, tá? De forma que o Maxi Renda se configura como um permutante, tá? Basicamente o permutante ele não está exposto a todos os riscos da incorporação, assim como um incorporador quando está construindo uma série de apartamentos, né, por meio de um edifício. Então aqui basicamente o que acontece? O Maxi Renda ele detém uma SPE que troca uma SPE, o Maxi Renda é 100% dono de uma SPE que detém um terreno e troca esse terreno por um percentual da receita do projeto. Então é como se fosse um imposto.
o projeto foi vendendo algumas unidades, o Maxi Renda vai se apropriando de X% daquela receita, não daquele lucro, daquela receita. Então, o risco é muito menor em função disso. Dado esse contexto bem rápido que eu dei aqui sobre a permuta financeira, a gente entra aqui nesse slide explicando um pouco como é que é a dinâmica de fluxo de caixa. Então, nesse slide, a gente consegue ver alguns pontos importantes de referência, como o lançamento, né, da esquerda para a direita, depois início de obra, a BITS e a última barra da direita, que seria o término do projeto. Notem que isso aqui basicamente é uma linha do tempo para um desenvolvimento de uma construção, de um prédio, tá? Em que a gente tem aqui uma estimativa de prazos, né? Então, a gente tem do lançamento até o início de obra da esquerda para a direita 6 meses de prazo médio, tá? Isso aqui é um exemplo. Entre o início de obra e o ABITS, a gente tem 3 anos de construção, em média, tá? De novo, é um exemplo. E depois do ABITS até o final do projeto, que seria o repasse, que é o canto direito, a gente tem um prazo de 6 meses médio, tá? Então, notem que ali em cima a gente tem um fluxo de caixa em que 20% do recebimento das unidades vendidas, dos apartamentos vendidos, a gente recebe num espaço de tempo longo, tá? Que é entre o lançamento e o ABITS. Tá? Ali em cima dá para ver aqui o 20% em azul e 80% à direita ali. Então, a gente tem um recebimento de 20% num prazo longo, tá? Que a gente está falando aqui de 3 anos e meio aproximadamente. E a gente tem 80%, que é um fluxo expressivo, depois do ABITS, né? E num curto espaço de tempo, que seria a duration ali, o prazo médio de 6 meses. Então, esse é um pouco, tá? É um exemplo da grande maioria das obras aqui no Brasil, de como seria, né, um fluxo de recebimento de caixa dessas obras. Então, dito isso, obviamente, cada projeto, né, oscila para cada projeto. Então, a gente pode ter, em vez de 20% ali, onde está escrito 20%, 30%. Mas não foge muito dessa dinâmica de 20, 80, 30, 70 nesse período de lançamento até a BITS e depois o repasse. A gente tem algumas exceções, obviamente, né, desses 80 a 20, que são basicamente obras de altíssimo padrão, né? Porque quando a gente fala de obras de altíssimo padrão, a gente está falando de um produto que é destinado para uma alta renda, e quem tem alta renda não depende de crédito do banco para pagar um apartamento. Então, é natural que essas pessoas comprem apartamentos numa tabela mais curta, né, num fluxo mais curto, ou até mesmo à vista, em troca de um preço de metro quadrado mais barato, né? E nós temos aí no Maxi Renda 2 produtos com essa característica. É a minoria, tá? Por isso que eu foco muito nesses 80 a 20, mas nós temos 2 projetos que seria mais dessa alta renda. Então, basicamente, voltando aqui para o slide 13, né, que era o slide que nós estávamos, eu falo muito dessa questão que é importante entender, tanto nos nossos relatórios quanto, enfim, nas informações que a gente divulga para o mercado, que é importante entender essa agenda de entrega de obra, né? Porque, como eu falei, é depois do ABITS que grande parte do dinheiro, né, o grosso do fluxo vem. Então, dito isso, passando um pouco aqui de mais cor aqui para vocês, o que a gente tem de entrega de obra, de agenda de entrega de obra? Então, em 2020, nós temos 4 obras, basicamente falando muito rapidamente, é o Vila Prudente, Paraíso, Cambuí e Vila Olímpia. Em 2021, nós temos 2 obras, que é o Vila Mariana e Jardins. 2022, Perdizes. E 2023, mais 4 obras, que seria Moema, Campos Ipiranga e Perdizes 2. Então, aqui é importante entender um pouco da dinâmica, tá? Como eu falei ali, como eu expliquei naquele slide anterior. Aqui é importantíssimo e vai de encontro até um pouco com a questão da sexta emissão. É importante a gente manter, é como se fosse uma safra, tá? Eu sempre faço essa analogia como se fosse uma safra aqui, fazer uma analogia com o agronegócio. Você planta agora para colher no futuro depois de algum tempo. Então, o Maxi Renda é importante a gente ter sempre essa dinâmica de estar plantando agora, ou seja, fazendo investimentos nessas permutas, né, que são investimentos muito bem feitos, com uma boa gestão, naturalmente, e de fato que a gente construa uma agenda recorrente de repasses, né? Ou seja, quando realmente o fluxo de dinheiro, o grosso do fluxo volta para o investidor. Então, basicamente, falando daquele nosso target de alocação que eu falava de 80% e 20%, 80% do patrimônio líquido do Maxi Renda alocado mais em CRIs e 20% em permutas,
a gente tem uma dinâmica de distribuição de rendimentos aqui para os investidores, em que a gente tem um book de CRIs pagando reloginho recorrente, né? E é um portfólio high grade, como eu falei, que tende a não ter surpresas negativas. E a gente tem essa agenda de entrega desses 20% dessas permutas, majorando, né, entrando num voo de cruzeiro e majorando ali o rendimento a ser pago para os investidores. Então, essa é um pouco a dinâmica que o mercado tem que ter sobre o Maxi Renda, como é que funciona essa dinâmica de geração de caixa do fundo. E passando para o terceiro e último book, né, que é esse gráfico da direita, que é o nosso book de fundos imobiliários, que mostra aqui, né, realmente o que a gente tinha posicionado nessa data, né, 30/6. Lembrando que, novamente, né, no trimestre a gente alocou aí 20,5 milhões em fundos e desinvestimos 46. Ou seja, teve um net aí negativo de alocação, tá? Negativo que eu digo, não negativo de rendimento, mas teve uma redução de exposição nessa estratégia na ordem de 25 a 26 milhões de reais, tá? E a ideia desse book, como eu comentei, é realmente 100% tático, tá? É mirar ganho de capital no curto, médio prazo. E falando um pouquinho aqui da base de fundos imobiliários que nós temos aqui no Maxi Renda, a gente tem uma exposição um pouco maior no XPCI, é um fundo da casa, né? Obviamente a gente se beneficiou aí dessa queda brusca que teve no IFIX no primeiro trimestre para comprar cotas de um fundo que a gente obviamente conhece muito bem, um portfólio bem high grade, mais high grade ainda do que o próprio Maxi Renda, com baita de um desconto totalmente fora, né, do técnico. Então, aqui é um yield interessante que o fundo tem no carrego, mas, de novo, nosso objetivo aqui é gerar um ganho de capital, porque a gente acredita realmente que o preço dessa cota desse fundo está completamente fora do que deveria estar, e a gente acredita numa correção aí num curto, médio prazo. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma exposição aí mais focada, obviamente, em fundos de papel. Tá? Passando um pouco aí para o próximo slide, slide 15, a gente fala aqui sobre, né, a visão geral do mercado, que a gente introduziu no início da nossa conversa aqui. Bom, aqui eu gostaria de destacar, tá, que o mercado continua muito propício e promissor para os CRIs, para o mercado de CRIs, né? Note aí no gráfico, né, que a gente pode ver abaixo, que o volume emitido de CRIs, que seria basicamente essa linha azul clara, mostra um montante, né, que a gente já falou de 7,10 bilhões de CRIs emitidos, tá? Até o final do segundo trimestre de 2020. E no mesmo período de 2019, esse volume emitido estava abaixo de 6 bilhões. Então, assim, o que é mais curioso e até nos leva a crer é que mesmo com a crise que paralisou, né, as atividades e em alguns meses, e como a gente falou, basicamente as emissões foram estopadas e foram até postergadas, o volume projetado de CRI para o final de 2020, a gente acredita realmente que supere aí o ano de 2019, né, dado que no meio do ano, ano sobre ano, a gente está com uma emissão maior aí em 2020, né? O mercado aqui está com uma emissão maior e se tornando aí, seguindo essa tendência, se tornando aí o melhor ano de emissão de CRI da história. Então, mesmo tendo essa crise que afetou de forma muito grave todo o mercado, a gente está muito animado aqui que realmente a gente vai ter um ano de 2020, apesar de todas as dificuldades, melhor da história, né? O melhor da história até então foi 2019, com uma emissão aí de 18, quase 19 bilhões, e no ano, né, year to date ali, a gente está com um ano de 2020 melhor do que o ano anterior, que foi o melhor da história até então. Então, isso somado a juros baixos, né, que obviamente vai incentivar as empresas a emitirem mais CRIs, e com uma demanda reprimida, né, por conta da própria crise, sem dúvida nenhuma, a gente realmente acredita que o ano 2020, apesar de tudo, vai ser o melhor ano para a emissão de CRIs aí da história. E, obviamente, isso acaba se refletindo aí no gráfico de barra, que seriam basicamente os estoques aí de CRIs do mercado. Passando aqui para o slide 16, esse também é um slide famoso que a gente sempre coloca aí nas nossas apresentações trimestrais. Aqui a gente consegue mostrar um pouco de previsibilidade, né, do fluxo de caixa do book de CRIs. Então, basicamente, a gente vê aqui nesse gráfico de barra, né, que a gente tem três cores aqui, né? Então, basicamente, a gente tem aqui juros e correção.
lembrando que isso compõe a base aí de uma forma bem simplista para a distribuição dos investidores, né, para a distribuição de rendimentos, e a amortização, né, que é a parte mais escura, a gente reinveste, né, a gente obviamente reinveste. Então, a gente, de acordo com a nossa posição que a gente tinha lá em 30/6, esse seria o fluxo projetado de caixa, né, seja para reinvestimento ou para distribuição para os investidores. Mas lembrando aqui, sempre faço essa ressalva, esse é um fundo de gestão extremamente ativa, a gente gira muito esse portfólio. Então, obviamente, isso aqui muda, diria que, né, até diariamente esse negócio muda bastante. Obviamente, grandes posições, algumas que a gente gosta bastante, a gente carrega um pouco mais de tempo, mas é tudo uma questão de oportunidade para gerar ganho de capital na nossa gestão ativa. Então, basicamente, o que destaca, que chama atenção, é em dezembro de 20, que a gente tem um grande volume aqui de caixa sendo amortizado, ou seja, gera uma demanda aqui para a gente reinvestir esse 19,25. Mas aqui a gente tem basicamente aí 2 CRIs de Elbor. Alô, estão me ouvindo? Oi, Mazete, sim. A internet ficou um pouco instável. Um minutinho que eu estou projetando novamente, tá? Perfeito. Mais um minutinho, por favor. Prontinho. Tá verificando aí? Consegue ver? Maravilha, estou vendo sim. Só vamos, Bianca, por favor, no slide 16 que a gente estava concluindo. Boa, perfeito, obrigado. Então, só concluindo aqui essa questão aqui desse slide, né? A gente estava falando sobre o mês de dezembro de 20, que mostra aqui um grande volume de amortização. A gente está falando basicamente aqui o que está contribuindo para esse volume alto serão basicamente aqui 3 CRIs, 2 de Elbor e outro de HM Engenharia, que tem uma amortização bem forte aí nesse mês. Se a gente olhar essa tabela da direita, a gente fala aqui, né, total de CRI 63, que eu já havia mencionado anteriormente. Boa parte, obviamente, numa situação normal, né, o status de preocupação, diria aqui, e a gente tem as operações estressadas. Falando aqui rapidamente das operações estressadas, são basicamente Esser, Cameron, Urbiplan, Torp, Hart, e, por fim, BIB. Tá? Então, basicamente, vamos uma a uma aqui, só para passar um update rápido aqui para a turma. Primeira operação, Esser. Né? Lembrando que Esser é basicamente um CRI com 5 garantias, tá? Eram 5 terrenos. O conforto que a gente gostaria de passar, que a gente já vem reportando isso aqui trimestralmente e até mensalmente nas lâminas. Inclusive, na lâmina, para quem quiser dar uma olhada lá, tem um histórico bem detalhado nos últimos meses. A gente entra bem realmente no detalhe. Mas aqui, passando de uma forma rápida, mas passando o conforto necessário, a gente está falando de 5 terrenos, tá? Basicamente, todas as garantias foram escutidas, né? Ou seja, foram executadas, sendo que dessas 5, 4 a gente já recebeu, o Barra está recebendo, porque tiveram 2 terrenos que nós vendemos para a construtora Canopus, que está sendo pago a prazo e de forma bem religiosa. E desses 5 terrenos, né, tem um apenas que já está executado, já está no patrimônio ali da securitizadora, no patrimônio separado, que está à venda. Tá? A gente recebeu uma proposta recente, que está sendo analisada e foi inclusive levada para a Assembleia do CRI no mês passado, ou retrasado, enfim, está sendo discutido. Mas com isso a gente está aí conseguindo resolver mais um problema. Lembrando que ao monetizar essas garantias, para esse caso aqui, a gente não deve gerar ganhos para o investidor, tá?
mas também não vai gerar perda. A gente realmente conseguiu fazer uma venda aqui muito próxima do que estava marcado pelo fundo, ou seja, adquirido, né? Só abrindo um parênteses aqui, o Maxi Renda foi um fundo que incorporou o Gaia, que era um outro fundo que detinha boa parte desse CRI, né? E quando teve essa incorporação, isso foi marcado, na época já tinha um estresse dessa operação, e isso foi adquirido pelo Maxi Renda no processo de incorporação pelo um preço de estresse já marcado. Então, naturalmente, conforme a gente vai monetizando essas garantias, isso não gera prejuízo para o fundo, podendo apenas gerar lucro nesse caso aqui, mas a gente prevê que vendendo esse último terreno, que ainda não foi vendido, como eu falei, é uma proposta que está na mesa, a gente, se realmente for vendido pelo preço que foi ofertado, a gente não deve gerar ganho para o fundo e nem prejuízo, vai realmente ficar bem na trava. Próximo ativo estressado, Cameron. Essa é uma operação que a gente está discutindo com outros crisistas, que são outras gestoras, para vender esse ativo. A situação aqui é muito similar a essa, tá? Vendendo aqui não deve gerar nem ganho nem perda. Pode ser que dê pouca coisa para cima ou para baixo, mas que não impacte aí na distribuição do fundo, porque seria realmente algo muito imaterial. O Urbiplan, a gente teve uma proposta de venda que não foi aprovada, mas a gente ainda continua na expectativa aqui de vender esse ativo. Lembrando que esse ativo está marcado a 0 no fundo, tá? Seria uma série mezanino desse CRI, e aí a situação é de total estresse aqui nessa operação, mas a gente conseguiu até junto com outros crisistas negociar com a companhia Urbiplan, receber diversos lotes, e conforme vai recebendo, a gente vai monetizando, e no pior cenário a gente vai ficando no CRI e vai recebendo o caixa ao longo da vida da operação. Reforçando aqui que a operação está marcada a 0, no mesmo critério basicamente que nós falamos aí no processo de incorporação. Torp é a quarta operação estressada, lembrando que esse CRI já saiu do Maxi Renda, a gente recebeu como dação em pagamento apartamentos, tá? São basicamente 3 imóveis, um na região do ABC em São Paulo, um imóvel comercial, e outros 2 apartamentos de alto padrão, que vai ser entregue agora em agosto, esse mês. Inclusive, a nossa engenheira foi até receber os imóveis ali na vistoria. Esse aqui é um apartamento de altíssimo padrão, próximo do Clube Pinheiros, aqui em São Paulo. E aí, basicamente, aqui vendendo os imóveis, né, monetizando, a gente também não deve oferir nenhum ganho de capital. Hart, que é um prédio em Santos, né? Todo mundo deve lembrar. Aqui a gente tem atualizações importantes, boas notícias. Nosso objetivo aqui, obviamente, como nós executamos a garantia, nosso objetivo realmente é vender o prédio. Como a gente já vem nesse objetivo junto com outros crisistas há muito tempo, tentando vender esse prédio, mas sem sucesso, né? Dado que o prédio está vazio. É um prédio, só abrindo um parênteses aqui, é um prédio de excelente qualidade na cidade de Santos. Ele acaba sendo até um outlier, porque ele é um dos melhores prédios de Santos, eu diria até que é o melhor, só que numa região muito residencial. Então, esse é o desafio aí de conseguir vender esse imóvel. E a boa notícia aqui que eu mencionei é que nós locamos aí 13% do prédio, né? Então, foi um consenso aí entre os outros investidores de tentar alocar esse prédio, e depois que esse prédio estiver já ancorado no que tange a locação, aí a gente entende que é mais fácil vender esse tijolo aí ou para algum fundo de renda, já antecipo aqui que não seria nenhum fundo da casa por questões de conflito, mas ou até por algum investidor, ou enfim, pessoas interessadas, dado que o tijolo ali, o prédio é muito bom. Então, nosso objetivo é realmente avançar com essas locações. A locação foi num preço de metro quadrado que realmente é o praticado ali em Santos, tá? Algo na casa ali de R$40 o metro quadrado. Tem uma carência, né, dado que o prédio está basicamente no core and shell, né, está no osso. Então, ali tem realmente uma demanda, tem uma carência que foi negociada de 9 meses para o locatário poder fazer as benfeitorias durante esse período de vacância. Vacância, desculpa, de obra e tudo mais. Tem conversas para a gente locar mais meio andar pelo mesmo preço, tá? Então, assim, conforme vai andando, a gente vai alocando, realmente vai ficando mais fácil de ocupar o prédio, né? E principalmente para chegar no nosso objetivo final, que é de fato a venda do imóvel.
reforçando que o Max Renda não tem interesse em ficar posicionado, né, gerando renda de lajes corporativas. Não é esse o core do fundo, né, o mandato do fundo. Né? O mandato do fundo é o que eu falei no começo da nossa conversa, ou seja, bem claro, são os 3 mandatos, que é CRIs, permutas financeiras e Fund of Funds, sendo esse Fund of Funds não sendo o core, mas enfim, é algo tático que a gente poderia fazer. Então, voltando aqui, essa é a boa notícia em relação à Hart. Se a gente parasse aí a alocação só nesses 13%, a gente basicamente teria um net aí de despesa com receita, né? Lembrando que esse prédio ele chama capital exposição a cada trimestre, né? Todos os crisistas são obrigados a aportar dinheiro porque, afinal de contas, é um prédio que está devidamente cuidado, né? Está sendo administrado por uma companhia, então tem custos ali fixos que agora com essa alocação tendem aí até de uma certa forma melhorar a eficiência do fluxo de caixa do fundo Maxi Renda como um todo. Então, e fechando aqui, o último CRI problemático que nós resolvemos foi o BIB. A gente já vem informando aí nas lâminas, obviamente, mas eu reforço aqui porque é um fundo também que deu um pouquinho de dor de cabeça, mas já foi resolvido, inclusive até com geração de ganho para o investidor, que já foi distribuído aí no ano passado. Então, essas eram as operações, as atualizações em relação às operações estressadas. Passando aqui para o próximo slide 17, a gente fala aqui, eu tinha até comentado sobre o nosso flight to quality, né? Ou seja, como é que a gente chegou naquela foto do nosso book de CRIs mais high grade. Então, a gente consegue ver que ao longo, né, nessa foto aqui, ao longo de julho de 17 até junho de 20, na verdade, essa migração aqui já aconteceu até num espaço maior de tempo, mas essa foto aqui realmente mostra só 7 de julho, julho de 2017 até junho de 2020. A gente mostra aí que, né, a barra clara ali, que é o high grade, né, a gente vem priorizando, é o que a gente realmente pretende fazer. Muitas pessoas, investidores, perguntam se realmente a gente pretende tornar isso aqui 100% high grade. Diria que não, tá? Nosso foco majoritário nesse book é ter book líquido, né, um ativo líquido. A gente só vai conseguir ter ativos líquidos com ativos high grades, mas também a gente sabe que é importante ter alguns CRIs high yield, mas com muita qualidade, né? Queria high yield com bastante garantia, de forma que caso tenha algum problema ali com o crédito, a gente consiga ser ágil na recuperação do ativo, né? Ou seja, ter mecanismos que tornam esse high yield saudável, como cobertura do fluxo de caixa sobre as PMTs e por aí vai. Então, aqui a gente, né, consegue explicar aqui que nossa carteira de CRI está com um spread de crédito de 226 bips, 254 bips, que representa aqui basicamente aqui 2,54% acima do custo de oportunidade, que são os títulos públicos aí, basicamente livre de risco, né? Seguindo aqui para o slide 25, dando um salto aqui só para a gente falar um pouco sobre a visão geral do mercado de imobiliário residencial, né, dado o nosso segundo core ali, que são as permutas financeiras. Eu queria falar um pouquinho sobre como é que anda o mercado aí, né, do residencial, principalmente São Paulo, que é onde a gente tem a exposição no Maxi Renda. Então, né, de acordo aí com o estudo do Secov, né, que é o sindicato aí da construção, aí sindicato da habitação de São Paulo, a gente pode ver que o começo, né, do ano foi muito forte, né, como a gente inclusive reportou no nosso último call trimestral. As vendas foram muito fortes, né? Estava caminhando aí para o recorde histórico, né? E de fato foi, né? Foi o melhor início aí, foram os melhores meses, né? Janeiro e fevereiro da história. E depois a gente teve um recuo grande aí de março a junho, mas em julho, embora, né, não esteja nesse gráfico, né? Porque isso aqui está mostrando uma foto do trimestre, a gente consegue ver que a performance foi igual a de janeiro, tá? Então a gente já vê uma retomada. A gente acredita, até conversando com outros incorporadores, parceiros ou pessoas ali do meio, né, do ramo, que esse cenário de juros baixos e essa nova realidade de home office realmente puxou aí as vendas, né, puxaram as vendas. Porque a gente não sabe realmente como é que vai ser o novo normal, mas a gente sabe que essa crise vai deixar um legado. Muitas pessoas que moravam né, de aluguel em apartamentos pequenos ali próximo dos seus empregos para poder
ter uma qualidade de vida melhor, né? Ou seja, não perder muito tempo no trânsito, com essa nova realidade de home office, com mais flexibilidade de horário, inclusive, a gente entende que está acontecendo um movimento em que as pessoas, os consumidores, né, desses apartamentos estão não precisam mais ter essa necessidade de morar perto do escritório, onde são regiões caras, né, normalmente, e a turma consegue migrar aí da residência de locação para uma residência própria, mesmo que seja em bairros mais distantes, mas prezando aí por uma qualidade de vida. Então, isso associado a juros baixos, a gente entende aí que isso deu uma impulsionada, obviamente, nessas vendas, e o mercado está muito, muito aquecido. Então, a gente espera realmente um segundo semestre aí do ano muito forte para o setor de incorporação residencial. E nesse gráfico a gente consegue verificar, né, basicamente as vendas e lançamentos, né? Obviamente a gente sempre tem uma base de lançamento superior às vendas, né? Mas a gente consegue enxergar o que eu falei aí, que é um recuo aí nas vendas a partir de março até junho, né? A gente teve 50,3 mil unidades em janeiro de 20 vendidas, 52 mil unidades em fevereiro de 20, e depois ali realmente foi um pouco mais ladeira abaixo, né, de 51 até chegando a 46, mas mesmo assim muito melhor do que se a gente pegar a base ali de junho de 2019, que é quando começa essa série histórica aqui desse slide. Então a gente vê com bons olhos aqui, o que recuou não foi tão grave quanto a gente esperava. Então realmente a gente espera aí um mercado muito, muito promissor em relação a essa indústria. Bom, basicamente, pessoal, eram essas as atualizações que a gente queria passar. A gente pode falar agora um pouco de perguntas e respostas. E aí a gente vai nessa dinâmica respondendo aqui. Mazete, se você, o pessoal já foi escrevendo ali na parte do Q&A, então se você quiser já ir lendo, ou o Evandro também, podem ficar à vontade, tá, para responder. Legal, vamos lá. Tem uma turma bem curiosa em relação à sexta emissão, né? Acho que é importante explicar um pouquinho do movimento. Eu não vou falar de novo aqui, até por questões regulatórias, não vou falar sobre a oferta em si, mas vou falar sobre o mercado, que, né, são oportunidades aqui para o Maxi Renda. Então, a gente tem basicamente duas frentes aqui de originação, que é o que a gente falou, né? O book de permutas e o book de CRIs. Falando um pouco de permuta financeira, né, como eu falei anteriormente, a gente está com um target ali a gente tem um target de 20% e nós estamos com uma alocação de 7%. E isso associado ao que eu também mencionei sobre a questão da safra, de manter sempre um investimento forte para poder ter aquele voo de cruzeiro, para ter sempre os repasses pagando de forma recorrente. Essa próxima emissão ela está muito pautada para poder fazer frente a uma forte frente de investimento em permuta financeira. Tá? O nosso pipe está bem elevado, falando aqui de uma forma genérica, até para não entrar muito na questão da oferta. E aí, falando um pouco de CRIs, aconteceu um movimento no mercado que a gente já vem falando, tanto nos calls aqui do Maxi Renda, quanto nos dois calls que a gente fez de update dos fundos da XP Asset, que eu fiz junto com o Carras, né, com o Pedro Carras, gestor de tijolos ali. Basicamente, o que acontece? No início da crise, lá em março, a gente viu uma abertura muito grande de spread, né? Ou seja, foi basicamente motivado ali por fundos de crédito, né? Ou seja, fundos que têm no seu portfólio debêntures. E aí o que acontece? Esses fundos sofreram, né, uma chuva de resgate, e para poder fazer frente a esses resgates, os gestores tiveram que vender ativos, né? E normalmente no momento de crise você tem um problema aqui de lei de oferta e demanda, né? Obviamente, o momento de crise é um momento em que as assets, enfim, os investidores botam um pouco mais o pé no freio, e aí você tem um problema para achar comprador. Então, esses gestores, para fazer frente a esses resgates, a gente viu que eles tiveram que vender os melhores ativos da carteira, os ativos que a gente chama de AAA, né? Ou seja, aquele high grade mesmo de qualidade, que são os mais líquidos, né? Repetindo um pouco do que eu falei bastante aqui. E aí, o que acontece? Não tinha tomador, mesmo para esses high grades. Quem deu realmente liquidez para toda essa indústria, para todos esses gestores, foram os fundos, foram os ativos, foram os bancos privados, né? Só que num nível de taxa altíssimo, ou seja, num valor muito, muito baixo.
Isso gerou um impacto muito negativo nos fundos de crédito privado, de renda fixa, o que motivou mais ainda uma segunda chuva de resgate, e aí os gestores também tiveram que vender cada vez mais os melhores ativos por preços, né, cada vez mais baixos, ou seja, com taxas mais altas. E isso gerou um efeito manada de abertura de crédito, de spread de crédito muito alto. E isso, né, obviamente, como eu expliquei, foi um evento secundário, né, e esse secundário começou a afetar o mercado primário, porque nesse momento de crise, principalmente as melhores empresas, né, que já estavam com um nível de caixa adequado, acharam melhor tomar um pouco mais de dívida, mesmo que seja com um spread um pouco mais aberto, mas para ter ainda mais conforto para atravessar a crise. E ali a gente conseguiu amarrar, né, aí entrando um pouco, fazendo um gancho aqui com a nossa captação barra alocação, né, da sexta emissão, a gente se deparou com um mercado em que a gente conseguiu amarrar bons mandatos naquele momento, ali nos meses de março, abril, mandatos esses que, caso ocorra algum declínio, existem mútuas pesadas, então por isso que a gente conseguiu segurar esses mandatos até hoje, e boa parte desses recursos dessa captação seria para fazer frente a essa nova realidade de spread, né? E principalmente esses spreads que abriram bastante no meio da crise e estão amarrados. É um pouco do que a gente fala, né? Até recomendo para que façam a leitura dos nossos relatórios mensais, ter uma sessão especial sobre a sexta emissão, para explicar um pouquinho o motivo, né, as vantagens e o que a gente estava esperando de taxa para essa nova realidade. Então, é um pouco disso que eu queria deixar claro. Eu vi muitas dúvidas nesse sentido, tá? Agora eu comecei a ver bastante pergunta aqui. Vamos tentar responder todas, mas como a gente tem um tempo aqui relativamente limitado, a gente tem mais 10 minutos aproximadamente, eu gostaria de reforçar o nosso canal de RI, tá? Então, todas as dúvidas, se tiverem, as que eu não consegui aqui responder, por favor, pode mandar lá para o nosso canal de RI, tá? O Max Renda tem um site que é o www.xpasset.com.br/maxirenda. Então, lá tem um espaço para perguntas e respostas. Pode perguntar lá à vontade, que a gente promete que responde muito rápido. A gente tem esse costume de responder realmente muito rápido. Então, vamos lá. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Bom, tem gente perguntando se existe a possibilidade de aumentar a estratégia aí do CRIs High Yield. E se houver, quantos por cento? Vamos lá, a gente falou um pouquinho sobre isso. Nosso book de CRI ele é realmente mais voltado para o high grade, mas não precisa ter aquela preocupação de associar high grade à ausência de taxa. A gente está falando de basicamente ativos que tem um high grade barra middle risk, né? Ou seja, não é o cara extremamente um Petrobras, um Vale, a gente não está falando desse nível de crédito, tá? E pode ter certeza que se a gente colocar algum ativo desse na carteira, vai ter alguma jogada para poder ter uma gordura de taxa. Até porque, só um parênteses aqui, a nossa originação dentro da XP Asset é muito forte. Então, isso permite com que a gente faça uma originação diretamente na empresa do crédito. Isso reflete em mais taxa para o papel, porque não tem intermediários, né, como bancos de investimento, áreas de mercado de capitais dos bancos aí, mostrando deals para a gente, né, e são deals que são acompanhados de taxas aí caras para pagar todo o salário dessa turma, sendo bem direto. Então, mas aqui a gente pretende colocar assim um pouco de high yield, mas assim tem que ser um high yield de muita qualidade. E aí, fazendo até um gancho com o que eu acabei de falar desse pitch da captação, a gente está conseguindo originar bons ativos em que não precisa tomar tanto risco, mas é uma nova realidade de spread de crédito. Então, você consegue ter uma boa relação risco-retorno. Vamos lá. O fundo pretende começar a participação de imóveis no estado do Rio de Janeiro. Bom, entendo aqui que seja em relação às permutas, né? De fato, nosso objetivo aqui é mais São Paulo, tá? Foi até por uma questão quando a gente implementou essa estratégia de permuta financeira na XP, a gente começou, até porque foi numa época pós-impeachment ali da Dilma, quando o mercado começou a ensaiar uma recuperação, e de fato teve realmente uma recuperação de lá para cá, e a gente começou a focar nas cidades mais óbvias, né? E aí começamos por São Paulo. Então, a gente não descarta outras regiões do Brasil, desde que sejam regiões bem, como eu falei, não sejam regiões exóticas, né? Seja algo muito óbvio. Rio de Janeiro é uma cidade que sofreu bastante para fazer permuta financeira,
mas eu não descarto porque a gente vê, acompanha o mercado e tem regiões que são bem diferenciadas. Eu diria que é um nicho. Então, são regiões que a gente consegue extrair, ter uma performance boa de vendas, fazer um projeto em parceria com uma boa incorporadora e aí ter um sucesso nessa estratégia de permuta financeira, mesmo sendo no Rio de Janeiro. Tá? Vamos lá, próxima pergunta. Por que uma posição tão alta no XPCI? Existe um plano para liquidá-los? Acho que eu falei também um pouquinho sobre isso ao longo da apresentação. De fato, a posição foi, a gente foi, conforme a cota foi caindo, a gente foi comprando o XPCI por preço muito descontado. Nosso custo hoje é baixíssimo no XPCI, só que ele chegou num patamar cada vez mais absurdo na nossa visão, tá? Então, cada vez mais o custo estava cada vez melhorando e a gente foi aumentando, obviamente, e é um portfólio muito high grade, pagando um carrego interessante. Nosso objetivo é sim liquidá-lo, tá? Como eu falei, todo o nosso book de Fund of Funds, nosso objetivo não é carregar, é uma estratégia tática, como eu falei, ou seja, a gente mira um ganho de capital no médio longo prazo, ou seja, ganho de capital vendendo o ativo. Então, mesmo tendo um carrego muito interessante e tendo uma sinergia com o business do Maxi Renda, dado que é crédito, é CRI, a gente vê sim como ideia vender assim que a cota começar a ser corrigida. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Tem muita coisa que a gente já falou, tá? Então, por isso que eu estou passando aqui. Tem uma pergunta legal aqui de um investidor. Falando que cerca de 35% da posição do CRI é uma taxa ao redor de CDI mais 1,5, né? Entre parênteses aqui, o investidor não falou isso, vocês estão vendo aí, mas fazendo aqui uma certa crítica, falando que é um spread baixo. Enfim, e aí perguntando aqui o que é, né, que faz sentido, por que é tão baixo e tal. Acho que é um ponto importante, até agradeço aqui a pergunta. Quando a gente coloca nos nossos relatórios qual que é o spread de crédito, qual que é o carrego, né, qual que é a taxa de emissão desses papéis, deixar bem claro aqui o seguinte: a taxa é aquela taxa que está realmente estampada no CRI, mas aquilo não significa que foi o preço que nós adquirimos o ativo. Então, tem duas formas do fundo estar carregando uma taxa mais gorda, né, uma taxa maior do que está lá estampada no CRI, que está, por consequência, estampada no relatório, que é basicamente o seguinte: quando a gente faz uma originação dentro da própria casa, dentro da própria gestora, muitas vezes a gente faz um preço de emissão de X, vamos supor, vai CDI mais 3, só que a gente adquire esse ativo com deságio, porque a gente mesmo fez essa originação. Então, a gente estampa lá um CDI mais 3 e, na verdade, está carregando um negócio que é CDI mais 3,5. Por que a gente faz isso? Isso facilita, sendo bem transparente aqui com todos, isso facilita bastante a comercialização do ativo quando você vende isso na curva, né? Só que nesse exemplo que eu dei, quando a gente está vendendo na curva, a gente também está gerando um ganho de capital para o fundo. Então, isso é uma forma intrínseca de gerar um ganho de capital importantíssimo para o fundo. A gente faz bastante isso, tá? Um outro ponto aqui que a gente também acaba adquirindo no próprio mercado secundário. Então, quando você compra um papel no mercado secundário, muitas vezes a gente acaba comprando até com desconto, né, com deságio, e o nosso carrego ele é superior ao que está estampado na taxa do CRI. Então, o que a gente fala, a gente até tenta em alguns relatórios mostrar realmente qual que é o nosso spread global da carteira de crédito. Eu acho que se vocês têm interesse de entender o que é o spread de crédito da nossa carteira de CRI, é mais fácil pegar essa informação que a gente passa para vocês e não tanto olhar ativo a ativo na lâmina, tá? Então, agradeço a pergunta aí, que foi muito boa. Que mais? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. A gente tem mais 2 minutos aqui, eu vou tentar responder aqui mais uma. Legal, tem também um investidor falando que sugere colocar mais inscrições aqui na carteira. Eu reforço aqui que de um tempo para cá, principalmente no início da crise, nós colocamos aí uma tabela adicional na nossa lâmina, entrando mais no detalhe aí de como é que estão os ativos, como é que estão as garantias e coisas do tipo. Então, recomendo aí que olhem no detalhe o relatório, nossas lâminas mensais, elas são bem detalhadas e robustas, e a gente entra na minúcia aí, de fato, da estrutura de cada CRI. Bom, pessoal, peço desculpas, eu não vou conseguir responder a todas as perguntas, mas para quem eu não respondi, reforço aqui para mandar
isso através do nosso canal, nosso site, do Maxi Renda. E eu passo a palavra aí para a Bianca, aí, que está intermediando o nosso bate-papo. Agradeço a todos aí pela presença aí. Até a próxima conferência. Um abraço. Obrigada a todos pela participação. É importante ressaltar que a gente também tem um e-mail do RI, né, que é o ri@xpasset.com.br, para atendimento de dúvidas também. A apresentação trimestral de resultados do Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.